E aí, gente? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma mensagem que está no segundo capítulo do livro de João, no Evangelho de João, que está a partir do versículo 23 até o versículo 25, então vamos ler. E encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Essa passagem ela é muito marcante, ela é muito importante, porque fala que as pessoas criam no Jesus, falavam: Jesus, você é o Messias, você é o Filho de Deus. Mas Jesus não se confiava a ela, Jesus não se abria a ela, Jesus não se dava a conhecer. Por quê? Porque Jesus sabia o que é o ser humano. Jesus conhecia todos. Não precisava, como o verso 25 aqui diz, não precisava de alguém vir dar testemunho, não precisava de alguém falar assim: fulano de tal, ele pecou, fulano de tal, ele fez isso. Não precisava. Jesus está falando da condição do homem. Jesus está falando da condição de um pecador. Como o nosso coração é ruim, como o nosso coração é falho perante Ele. Crer no seu nome, sem uma mudança, sem uma regeneração do Espírito Santo, não surte efeito. Porque isso é mentira, isso é crer por sinais. Porque vamos voltar lá no versículo 23. E encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia creram no seu nome. De fato eles creram em Jesus, eles creram que Jesus não era humano, não era humano como um humano normal, pecador, falho, mas eles ainda continuavam com o seu coração duro para Deus, eles ainda não tinham condições de discernir o que é o espiritual e o que é o humano, carnal. Eles ainda eram pessoas do mundo. Porque Jesus bem sabe o que é o ser humano. É isso que o versículo nos diz. Jesus bem sabe o que é o ser humano. Ou como diz literalmente, Jesus bem sabe o que tem no ser humano. Jesus sabe que tem uma pedra no coração do ser humano. É isso que nós somos uma pedra. Um coração de pedra. Não adianta a gente querer negar isso, colocar, mas é o livre-arbítrio, eu tenho a condição de crer, eu tenho a condição de fazer o que eu quiser bem da vida, deixe-me pra lá, deixe eu resolver da minha vida o que eu quiser. Não adianta, porque Jesus sabe como é o seu coração, e que seu coração é podre como o meu. Não precisa de alguém dar testemunho de você, não precisa de alguém falar assim: você roubou, você estava vendo pornografias na internet, você estava se masturbando, ou você estava fazendo fofocas, você estava mentindo. Não era preciso de nenhum pecado para Jesus falar: eu sei o que há no coração de você, e no coração de você não há nada que me agrade, não há nada que inclinado para mim. Você é um ser humano corrupto. Você não me ama. Por isso que eu não me confio a vocês. Por isso que eu não vou me abrir a vocês. Porque vocês não me amam. Porque vocês de verdade não me querem. Vocês até falam: Jesus, eu creio no seu nome. Jesus, você faz tantas maravilhas, Jesus. Mas esse povo não queria um Deus. Esse povo queria um rei que resolvesse seus problemas. Era isso que eles queriam.
Eles não queriam um Deus para que mudasse a vida deles. Não, eu não quero um Deus que muda a minha vida, isso eu não quero. Eu quero um Deus que me cure. Se eu ficar paralítico, se eu der lepra, que Ele me cure. Esse aí eu quero um rei. Um rei que resolva meus problemas, que me dê dinheiro, que me dê saúde. Esse rei eu quero. Mas Jesus sabia que era isso que eles queriam. Um Deus que Ele não era. Um Deus de prosperidade. Um Deus que não estava preocupado com a condição mental, espiritual do ser humano. E sim estava preocupado com a condição social do ser humano, que estava, acima de tudo, preocupado com a condição financeira do ser humano, com a condição psicológica do ser humano. Não, 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 vem cá, meus filhos. Você está com depressão, venha cá. Não, 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 não é assim. Jesus, eu falo aí, existem livros que falam que Jesus era o maior dos psicólogos. Jesus era Deus. Jesus era Deus. Se ser psicólogo é ir direto na ferida, Jesus era um psicólogo. Se ser psicólogo é falar assim, seu coração é muito ruim, não há nada em você que não me agrada, você não me aceita porque eu não te escolhi desde a fundação do mundo. Se é isso que é ser psicólogo, Jesus era um grande psicólogo. Mas se ser psicólogo é resolver os pequenos problemas de ordem mental, eu fico nervoso. Aí me leva lá para a passagem de Mateus, lá do Sermão do Monte, não se preocupe, eu vou cuidar de você como que eu cuido das aves. Olha para as aves, eu cuido dela, eu vou cuidar de você. É claro que isso é um fato, mas não é o centro do Evangelho. Não trate isso como o centro do Evangelho. O centro do Evangelho. Isso é só uma consequência de você ser filho de Deus. Se você é filho de Deus, Deus vai cuidar de você, é claro que vai, mas a centralidade do Evangelho é um Deus todo-poderoso que resgata o homem falho. Que resgata o pecador, mesmo sabendo que o pecador não vale nada. Esse é o centro do Evangelho, é um Deus que morreu exatamente para pagar a dívida do pecador. Pecador, ele bem sabe o que é o ser humano. Não há motivos para dar desculpas. Ah, Jesus, eu sou muito ruim, Jesus, eu faço tudo de errado, eu não tenho direito à salvação, eu não tenho direito a fazer nada. Ele sabe disso tudo. E é por isso mesmo. E é por isso mesmo que ele deixou o Espírito Santo para fazer, como no caso de Lídia, convencer disso. Convencer de que o nosso coração é duro. Convencer de que não há nada bom no nosso coração. Se não for para a misericórdia dele, podemos ser como esse bando de fariseus que estão aí dentro da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Mas quer a sua própria glória, quer a sua própria honra. Trata Deus como um Papai Noel. De fato, eles acreditam em Jesus. Mas Deus não se confia a eles. É o mesmo sentido do texto. Percebam isso, gente. É o mesmo sentido, é o mesmo significado. As pessoas acreditam, não, de fato ele é o Filho de Deus, de fato eu acredito nele. Mas eu não quero viver como ele. Não, o que ele escreveu não é para agora, já passou.
foram mais de 2000 anos atrás, o que ele falou não serve mais para minha cultura, não serve mais, não serve. Ele é Deus, é claro que ele morreu por mim, mas as palavras dele já foram passadas, já foram ultrapassadas, agora a gente vive um novo século. São essas as ideias de que tudo é relativo. Não, que tudo é uma questão de cultura. Não, eu posso transar antes do casamento, é cultural. Não, eu não preciso seguir a Bíblia, era uma cultura diferente, para que eu vou seguir? As pessoas pensavam nisso, de fato as coisas são boas. É pelo sinal que ele fez a festa da Páscoa. Os sinais são muito bons. De fato ele é o Filho de Deus. Mas eu acho que eu vou ficar quietinho aqui. Eu acho que eu posso ir com o senhor e depois voltar aqui pro meu lugar. Posso fazer um teste. Essa é a ideia desse povo. É essa a ideia que eles tinham. Se a gente for acompanhar aqui o bloco do texto, do versículo 13, que vai até o 25, a gente vai ter uma noção disso. Jesus conversando com os judeus, ele falava a respeito das coisas de Deus, os judeus não entendiam, eles não tinham coração para isso. Não eram regenerados, eram homens que vinham de Adão, que eram pecadores, como Adão. Eles não entendiam que no versículo 21, por exemplo, que antes do versículo 20, quando Jesus fala do santuário, que ele ia acabar, que ele ia derrubar o santuário em 3 dias e ia ser reconstruído, eles não entenderam. Olha o versículo 22. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso, que ele dissera e creva na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. O ser humano é um ser corrupto. Depois, no versículo 25, eu confirmo isso, mesmo depois do versículo 25, no capítulo 3, nós vamos ter a confirmação disso. Nicodemos vai conversar com Jesus, Nicodemos que era um dos fariseus, que acreditavam e tal, mas não queriam seguir de fato, que não queriam ser mudados por Deus, porque tem um coração duro. Nicodemos vai conversar com Jesus. Só que Nicodemos não consegue entender nada que Jesus diz. Nicodemos não consegue compreender nada que Jesus diz. Por quê? Porque Jesus bem sabe o que tem no coração do homem. Jesus não precisa de conversar com Nicodemos para descobrir as falhas de Nicodemos. Como Nicodemos tem um coração duro para Deus. Nicodemos podia ser um sacerdote, mas tinha o coração duro porque não era regenerado por Deus. Não adianta ter posição, não adianta ser da melhor igreja, ser pastor, diácono ou qualquer outra coisa se não for regenerado por Deus. Se você não é regenerado por Deus, Jesus só tem uma opinião. Ele sabe o que tem no seu coração. E ele não se confia a você. Nós só temos 2 alternativas. Ou ele vai te conhecer, ou ele não vai te conhecer e vai falar, aparta-te. Naquele dia. Ele vai falar, eu nunca te conheci, eu nunca me confiei a você, eu nunca me abri a você, porque eu bem sabia o que tinha no seu coração. Ninguém precisou de falar para mim quão ruim você era, quão pecador você era. Ninguém precisou de falar para mim. Eu bem sabia o que tinha no seu coração. E não era só no coração de uma pessoa em específico. Era um grupo de judeus que estava lá e que acreditavam nos sinais. Ele estava se referindo aos homens. Ele sabe o que tem no coração dos homens. Ele sabe o que é o ser humano.
a maldade do ser humano, a perversidade do ser humano. Ele bem sabe que é tudo isso. É isso que Jesus diz. Eu bem sei o que é o ser humano. No capítulo 3, versículo 10, ele vai falar isso pro Nicodemos. Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Em verdade te digo, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. No versículo 12, se falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se falar as coisas celestiais? Ei, eu estou falando de coisas terrenas, Jesus, eu estou falando de coisas simples, e você não está acreditando. Quando eu for me abrir de verdade, como que vocês vão acreditar? Quando eu for falar do meu reino, como que vocês vão acreditar? Vocês não acreditam em nada que eu falo. E mesmo assim, diz, de fato, cremos que você é o Filho de Deus. Como que isso funciona? Isso não tem jeito, não bate. Isso não bate. Olha o que Nicodemos disse para Jesus antes, no versículo 2. Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele fala, eu sei, eu tenho visto que você é o Filho de Deus. Mas eu não posso compreender. Embora eu seja mestre, embora eu ensine as Santas Escrituras, as Sagradas Escrituras, eu não consigo compreender o que você diz. Mas você é Filho de Deus. Eu sei disso. Isso não bate, não tem jeito. E é por isso que Jesus não se confiava a eles. Jesus não se confiava a eles. Ele sabia o que tinha no coração daquele que falava que conhecia, falava que acreditava, mas não estava disposto. Não tinha nenhuma disposição para acreditar. Isso é fácil de ver, nós não temos disposição para qualquer coisa a Deus. Olhe para si mesmo. Olhe se você for capaz, e eu oro para que o Espírito Santo agora que esteja te mostrando a sua perversidade, te mostrando como você é ruim. Às vezes você nem se acha, eu faço doações, e eu ajudo o pobre. Era a mesma opinião de Jó. Só que Jó depois vai falar o seguinte: eu sei quanto que eu estava enganado. Eu sei que nenhum dos seus planos pode se frustrar. Eu me arrependo, Senhor. Essa é a diferença. É a diferença de acreditar em um Deus que não muda só o físico do homem, que não muda, que não faz só sinais, mas que também é Deus de verdade, que tudo que Ele diz é verdadeiro. Não há como separar isso, os sinais, as maravilhas de Deus, os milagres de Deus e a pessoa de Deus, não há como. Se você está fazendo isso, repense o seu cristianismo, repense se você está sendo cristão. Porque Jesus pode não estar se confiando em você. Jesus pode estar não te conhecendo. Não te conhecendo não é porque Ele não sabe quem você é, mas porque Ele não tem laços com você, Ele não tem vínculo. Porque esse vínculo foi feito na mentira. Porque se esse vínculo fosse feito na verdade, que é a palavra de Deus, isso seria eterno. O versículo 11 do capítulo 3, continuando da conversa, vamos repetir de novo. Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Eles não aceitavam o testemunho, falava, igual no versículo anterior, de fato nós sabemos que você é mestre. Mas Jesus dizia, você não aceita o meu testemunho. Você não aceita o que eu falo.
Talvez um dia na sua igreja veio um missionário, veio um pastor de fora e perguntou: quem quer aceitar Jesus? Aí um ministro de louvor foi lá, tocou uma musiquinha, te comoveu, você levantou a mão. Depois disso você se acha crente, você se acha que é filho de Deus, você se acha que agora tem o conhecimento pleno de Deus. Mas você não aceita a palavra de Deus. Você não tem o interesse de ler a palavra de Deus, você não tem interesse de orar, você não tem interesse de fazer nada, mas ainda fala que é filho de Deus. Você ainda fala, Jesus é Deus, Jesus é filho de Deus, mas não vive como ele andou. Não tem a menor vontade de fazer isso. Pergunte a Jesus. Pergunte a Jesus se ele te conhece. Talvez a resposta dele seja: eu bem sei o que tem no coração do ser humano. Eu bem sei o que é o ser humano. É um trapo de imundícias. E como Jesus disse na conversa com Nicodemos, se você não nascer da água do Espírito, se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Não adianta você levantar a mão no culto e falar: eu creio. Não adianta alguém falar que você está salvo a partir de agora. Não adianta alguém colocar: parabéns, você foi salvo, foi a melhor decisão que você fez na sua vida. Pode falar isso. Mas na prática isso não tem resultado algum. Porque se Jesus não te conhece, se Jesus não se confiou a você, é a mesma coisa que nada. Fazer as pessoas se emocionarem muitas vezes é muito fácil. As pessoas choram vendo Titanic. As pessoas choram vendo um filme de romance, um filme qualquer, elas choram lendo Crepúsculo. E como que vocês querem que ela não chore vendo um filme de Jesus sendo crucificado? Realmente é muito doloroso. Coitado daquele moço, meu Deus, que sofrimento. Aí depois alguém que fala: mas ele veio para te dar vida e vida abundância. Você não vai sofrer, meu filho. Aceite Jesus, você só tem a ganhar. Oh, meu Deus, eu aceito. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas eu não aceito a palavra dele, não. Eu quero continuar na minha vida, eu quero continuar nas minhas festas, eu quero continuar na minha bebedice. Eu quero continuar com a mesma vida. Mas eu te aceito, Jesus. É isso que o coração não regenerado faz. Porque ele não nasceu da água e do Espírito. Ele não nasceu da vontade de Deus antes da fundação do mundo. Não. Ele nasceu da sua própria vontade. Ele nasceu do coração. Do seu coração fraco, do seu coração ruim, do seu coração perverso. Esse coração foi o que ele nasceu. É ele que está escrito aqui. Talvez seja você que está escrito, que fala que Deus é o Mestre, que é o Deus que Jesus é o Mestre, que Jesus foi aquele que veio da parte de Deus. Mas também é o mesmo que não aceita o testemunho de Deus. Repense seu cristianismo. Repense tudo que você está vivendo, achando que é salvação. O evangelho é radical. O evangelho não precisa de flores, meu irmão. O evangelho é para ser vivido. Num acidente, a gente pecar, coisa que vai acontecer muito, a gente tem um advogado que começa a obra e não vai deixar a gente no meio, mas é um acidente. É um acidente que vem com choro, que vem com pranto. Eu pequei, meu Deus, me ajuda. Não é.
vivendo no pecado, não é vivendo no mundo, participando dele, rindo com ele, sendo dele. Se você não quer se separar do mundo, fica no mundo. Pode ficar, irmão. Fica no mundo. Agora, se Jesus, se o Espírito Santo, se está regenerando seu coração, está mudando seu coração, está dando uma vontade que você sabe que não é sua, porque você também sabe que é seu coração enganoso, perverso. E se você está querendo viver conforme a palavra de Deus, se você está querendo buscar o que Deus diz, talvez seja um sinal. Talvez seja o primeiro passo da sua salvação. Talvez você esteja sendo salvo pela fé em Jesus. Pela fé genuína em Jesus, que acredita não no sinal, mas sim no testemunho. Que acredita que por ele falar essas coisas, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E então, e agora? As palavras de Jesus eram sem trazer medo. Porque Jesus disse uma coisa que eu não consigo viver, então e agora? O que eu devo fazer? E agora? Jesus diz que se ao olhar para uma mulher com outras intenções, eu estou cometendo adultério, e o adultério me leva para o inferno. E agora o que eu devo fazer? E agora? Meu Deus! Eu não quero ir para o inferno, só que a gente não tem esse coração. Nosso coração é duro. E quanto mais Deus nos fala para mudar, mais a gente quer se desviar da palavra. Tudo precisa ser mudado. O nascimento é preciso para quê? Não, depois que eu creio, eu nasço. Não, eu nasço, depois eu creio. Se eu nasci de novo, as palavras de Jesus me comovem, as palavras de Jesus me deixam felizes. Eu quero seguir esse Deus, é isso que faz a palavra de Deus no coração regenerado. A palavra no coração mundano diz: blasfêmia, você é louco. Não há 3 oportunidades, não há 3 caminhos, não há 3 lugares que você possa ir. Há só 2. Há só 2. Ou você continua nesse caminho perverso, nesse caminho de levantar a mão e não viver, falar e não praticar. Ou o Espírito Santo vai fazer uma obra na sua vida. E é o que eu oro para que aconteça, para que, terminando a partir do versículo 19 do mesmo capítulo 3, a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Eu bem sabia o que tinha no coração deles, a obra má, a tristeza, a alegria em fazer o pecado, a alegria em pecar, a alegria em me odiar. Eu bem sabia o que tinha no coração deles. No versículo 20, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as obras dele não sejam expostas. Olha, você não pode, pecador, escolher a Jesus, porque as suas obras são más. É como poeira. No escuro nós não vemos a poeira, mas se colocarmos uma lâmpada, se colocarmos um feixe de luz, a poeira aparece. Por isso, pecador, você não quer se render a Deus, porque você vê, você sabe dos seus pecados, você sabe do ódio que você tem a Deus.
Você não ama a luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. Nós precisamos de um novo coração para seguir a Deus. Nós precisamos do coração que veio de Deus, o coração que não é mais de pedra, que é de carne. Aí sim, nós podemos ir para a luz, porque agora nosso coração é diferente, nosso coração é da luz, nosso coração reflete a luz, nosso coração mostra Deus, nosso coração mostra Jesus, mostra onde que as nossas obras são feitas. Repense seu cristianismo. Talvez você seja um desses fariseus, como Nicodemos, que não aceitava o testemunho, mas falava: Rabi, você é o Filho de Deus, você veio de Deus. Mas Jesus não se confiava em isso. Jesus bem sabia o que se passava no coração dele. E bem sabe o que passa no seu. E o pedido é esse: venha para a luz. Que Deus te dê um coração regenerado para que você possa responder esse pedido e ir para a luz. Em nome de Jesus. Amém.